Hoje nós iremos iniciar a nossa aulinha de ciências. Vamos continuar com o universo aí, tá bom? Nós iremos fazer a correção da atividade de casa e a revisão. Vou colocar um vídeo que eu achei bem legal. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Olha, na correção aí da atividade de casa, na página 65, a primeira questão, veja o que está pedindo. Registre nas linhas o que existe no céu e o que você já viu no céu. Essa questão é uma questão pessoal, certo? Mas aí no livro nós temos algumas dicas do que você poderia ter colocado. Nuvens, a lua, aviões, pássaros, o sol, planetas, helicópteros, constelações, pipas. Então tudo que você consegue observar no céu, que você lembrou, você pode ter colocado nessa questão, ok? A segunda questão, dos itens registrados nessa questão anterior aí, o que você gostaria de conhecer com mais detalhe? Então, você escolheria um desses itens aí, você colocaria aí o que você gostaria de conhecer mais detalhado sobre esse item. Tem que explicar alguma coisa, tá bom? Não vão apenas colocar somente uma palavra e pronto. Explique por que você gostaria de conhecer mais a respeito, certo? A questãozinha 3, que também é pessoal, agora um momento de observação. Observe e registre como é o céu durante o dia e a noite. Apesar de estarmos no período que nós estamos, mas vocês poderiam ter ido no quintal ou na varanda, que desse para você observar tanto o dia como a noite. Alguns vão achar, mas isso é besteira, mas é tão interessante, porque agora vocês, se estiverem observando, estão tendo mais tempo a observar, a fazer o que é pedido. Não é mais aquela correria. Nós estamos com o tempo corrido, porém, estamos tendo mais tempo de estar em casa. Então, a gente poderia ter feito essa atividade de uma forma diferente e não simplesmente fazer um desenho. Mas também tá valendo, tá certo? Aí você iria colocar o que você observa durante o dia, certo? A cor do céu, você pode botar o sol, você poderia ter desenhado uma paisagem, então fica a critério de vocês. E à noite, geralmente, é colocado a lua, as estrelas, mas aí se você estiver parado para observar e quiser colocar algo mais, então depende da criatividade de cada um, que eu sei que cada um tem a sua maneira de pensar, tá bom? Nós temos aí na questão 4, da página 67, um textinho bem legal. A tia vai fazer a leitura desse texto e eu gostaria que vocês fossem acompanhando em casa, tá certo? Acredito que sim, né? Então vamos acompanhar. Lembram que a gente sempre fazia a leitura em grupo? Como não pode ser em grupo, que seja individual. Então tentem acompanhar aí a leitura da tia, tá certo? O Sol é um texto de Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra. Tem dias que o sol vai embora, tem noites que ele não tem aurora. Às vezes ele fica no Japão e só volta quando chega o verão. Agora que o sol está bravo, parece uma moeda de 1 centavo. Mas quando se alegra o sol, fica maior que uma bola de futebol. O sol está brilhando muito claro, porque hoje é seu aniversário. Nesses dias, ele quase cega e quem é cego quase enxerga.
O sol está sempre ali no céu. A terra é que faz o carrossel. De noite o sol apaga sua chama e dorme debaixo da minha cama. Que texto legal, né, gente? Vocês acharam interessante? Bem criativo. Parabéns para os autores aí do texto. Bem legal. Então, o texto ele indica fenômenos da natureza que ocorrem a partir da posição do sol, tá? Isso aí é uma observação para as questões a seguir. Algumas crianças ligaram para mim me perguntando por que estavam com dúvida dessas questões aí, da letrinha A e letrinha B, certo? Então aí, ó, na letrinha A, identifique no texto quais fenômenos estão relacionados a partir da posição do Sol e também da posição da Terra e registre no quadro. Então, nessa letrinha A, você colocaria quais seriam as posições, certo? Que nós estudamos na aulinha anterior. Aí, no caso, seria o quê? O movimento de translação, o movimento de rotação e as estações do ano, ok? Na letrinha B, então essa letra A era para vocês apenas citar, certo? Os movimentos. Na letra B, retire do texto a parte que confirma a resposta dessa questão aí anterior, certo? Que lembra, por exemplo, o que poderia lembrar o movimento de translação. Nós sabemos que o movimento de translação é quando a Terra realiza ao redor do Sol, não é isso? Então, ó, nesse caso aí, o que poderia lembrar? Mas quando se alegra, o Sol fica maior que uma bola de futebol. Então, esse aí está acontecendo um fenômeno de quê? Do movimento de translação, certo? Lá no segundo seria o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza no seu eixo imaginário, ok? Aí o que lembra aí no texto? O Sol está sempre ali no céu, a Terra que faz carrossel. Então, esse movimento como a Terra faz no seu eixo imaginário, então ela vai simplesmente rodando aí ao redor do Sol, ok? Então, essa parte aí é o que lembra esse movimento no texto. E na 3 aí seriam as estações do ano. Observe, às vezes ele fica lá no Japão e só volta quando chega o verão. Então, a gente acaba dizendo aí o nome de uma estação, ok? Então, pessoal, essa questão seria dessa forma. Algumas crianças entraram em contato comigo e quando eu expliquei fizeram certinho, tá bom? Para quem estava em dúvida, vocês corrijam aí direitinho, ok? Pronto, corrigida aí a atividade que foi para casa. Um link aí, um vídeo bem bacana que eu vi no YouTube e eu vou passar para vocês. Eu gostaria que vocês observassem, eu achei bem interessante. É um resumo aí do que nós estudamos, certo? Tanto aí do universo, como pega também a origem da vida, ok? Então eu gostaria que vocês ficassem atentos ao vídeo, certo? Como surgiu o universo e quais os acontecimentos mais marcantes até aqui? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto: nascimento do universo. Há 13,7 bilhões de anos atrás, nascimento do universo. Ela teria ocorrido há cerca de 13,7 bilhões de anos, dando origem a formas de vida existentes. Nasceu a partir de uma grande quantidade de energia concentrada em um espaço compacto e quente, que se expandiu rapidamente. Criou-se energia suficiente para aparecerem os primeiros elementos, como o hidrogênio, substância mais encontrada no universo, e hélio, usado para encher balões de aniversários que flutuam.
Os gases transformam-se em nuvens, originando as estrelas. Pouco a pouco surgiram as galáxias, conjuntos de estrelas que podem ou não ter seus sistemas planetários. Planetas, incluindo a Terra, cometas, asteroides e corpos celestes, o que está entre as estrelas. 13,6 bilhões de anos atrás, formação da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia que, por sua vez, é um amplo conjunto de estrelas, incluindo uma grande variedade de gases e poeiras astrais, na qual está situada no sistema solar, do qual nosso planeta é um dos astros integrantes. Este corpo de formato espiral engloba pelo menos 200 bilhões de estrelas, embora alguns acreditem que o número dessas esferas podem chegar a 400 bilhões. Sua massa atinge aproximadamente 1 trilhão e 750 bilhões de massas solares, 4,6 bilhões de anos atrás, formação do planeta Terra. Para alcançar o nível de evolução no qual encontra o planeta hoje, foi preciso milhões de anos para que esse se configurasse e pudesse oferecer condições para o desenvolvimento da vida. Segundo a classe de cientistas, a Terra está datada de 4,5 a 5 bilhões de anos. Ao longo de sua formação, o planeta já possuiu diferentes características em consistência e principalmente em temperatura. Houve períodos com temperaturas extremamente elevadas e supostamente o planeta passou por um processo de glaciação. 4,5 bilhões de anos atrás, formação da Lua. Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e o corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão da colisão. A parte perdida do núcleo sofreu um processo de condensação e se aproximou do plano da eclíptica, que fez com que este núcleo condensado entrasse em órbita. Sua temperatura após a condensação explica a ausência de compostos voláteis nas rochas lunares, 4,45 bilhões de anos atrás, quando a água começou a ter forma líquida. Na ciência existem várias teorias que tentam explicar determinados fenômenos. Para determinado ramo científico, o que defende a teoria do Big Bang, a origem da água em nosso planeta iniciou-se no processo de formação ligado ao sistema solar. A explosão do Big Bang originou os primeiros átomos de hidrogênio. Após milhares de anos, nuvens de hidrogênio e hélio dispersas no cosmo foram se adensando e originaram as estrelas. Devido à alta temperatura, essas nuvens primárias permaneceram na forma de vapor em regiões periféricas desses corpos celestes, que em seus interiores tiveram reações nucleares que originaram diversos elementos químicos, como o próprio oxigênio. A origem da água ocorreu na junção do hidrogênio com o oxigênio, inicialmente no formato de vapor de água. Com a solidificação da superespécie dos planetas, esse gás ficou aprisionado em suas atmosferas. Em nosso planeta, durante o processo de desgaseificação, o núcleo da Terra continuava quente e expulsou para a crosta uma alta quantidade de água em forma de vapor. Os vulcões expeliram gás, hidrogênio e vapor de água. Esse processo criou a nossa atmosfera. Conforme a temperatura foi diminuindo, houve a condensação do gás, que deu origem às nuvens e a consequente ocorrência de precipitação, que voltou à Terra devido à força da gravidade. A água em estado líquido ficou suspensa na superfície da atmosfera, dando origem a oceanos primitivos, 3,9 bilhões de anos atrás, nascimento da vida orgânica. Quanto à origem da vida, há muito tempo acreditava-se que todos os seres vivos surgiam por abiogênese, ou seja, a partir de uma matéria bruta. Com a derrubada da abiogênese, surgiram duas novas explicações para o surgimento da vida em nosso planeta, sendo que para muitos cientistas elas se completam. Uma delas se chama a teoria de panspermia cósmica. Diz que a vida teve origem a partir de seres vivos e substâncias precursoras da vida, oriundos de outras regiões do universo. A outra é a teoria da evolução química ou molecular, que diz que a vida surgiu a partir de processo de evolução química de compostos inorgânicos, dando origem a moléculas orgânicas e depois as primeiras e mais simples formas de vida. Hoje acredita-se que todos os seres vivos surgiram por meio de processos evolutivos, a partir de espécies pré-existentes e continuam sujeitos a transformações. 2,4 bilhões de anos atrás. Oxigênio é encontrado nos oceanos na atmosfera. Se você pudesse construir uma máquina do tempo e voltar ao passado distante da Terra, teria uma surpresa desagradável. Não seria possível respirar. Sem a ajuda de equipamentos, você asfixiaria em questão de minutos. Isso porque durante a primeira metade da vida de nosso planeta não havia oxigênio na atmosfera. O gás tão fundamental para a vida como conhecemos surgiu há apenas cerca de 2,4 bilhões de anos.
O grande evento da oxidação foi uma das coisas mais importantes a acontecer nesse planeta. Sem ele, jamais poderia haver animais respirando oxigênio, como insetos, peixes e certamente humanos. 510 milhões de anos atrás, vertebrados aparecem no oceano. Os oceanos primitivos do período Cambriano, cerca de 510 milhões de anos atrás, deram origem aos primeiros tipos de peixes, denominados de ostracordemas. Os ostracordemas viveram nos oceanos antigos durante o curto período de tempo geológico, que durou do Cambriano até o final do período Devoniano, cerca de 310 milhões de anos atrás. 425 milhões de anos atrás, formação das primeiras florestas. Há 425 milhões de anos atrás, num planeta distante no tempo, as primeiras plantas com tecidos vasculares desapontaram, começando a conquista da Terra e crescendo em altura. Num ápice geológico, surgiram as primeiras florestas, que nunca mais deixaram de fazer parte da fisiografia das paisagens terrestres, dominando ainda hoje 8 dos 14 grandes biomas do nosso planeta. Tornaram-se os principais refúgios da fauna e da flora, estimando-se que atualmente sejam o lar de 80% de toda a biodiversidade terrestre. 230 milhões de anos atrás, era dos dinossauros. Os dinossauros surgiram há cerca de 231 milhões de anos, em meados do período Triássico, e extinguiram-se há aproximadamente 66 milhões de anos, data que marca o final do período Cretáceo e da Era Mesozoica. 145 milhões de anos atrás, quando os répteis voavam. Há 145 milhões de anos, o céu foi tomado por pterossauros, os répteis alados. Eles se multiplicaram em novas espécies, foi uma explosão demográfica nos ares. Agora, depois dos dinossauros, os pterossauros se tornaram o tema preferido dos paleontólogos. Visto do solo, era uma simples mancha, difícil de encontrar entre as nuvens do céu. Apesar disso, de uma ponta à outra das asas abertas, o tupuxuara media cerca de 6 metros, 2 vezes maior que o condor dos Andes, uma das maiores aves vivas. E não era uma ave, era um réptil voador, um dos muitos e muitos répteis extravagantes que tomaram conta do céu no passado. E por isso, receberam o nome de pterossauros, palavra que quer dizer réptil de asas. 65 milhões de anos atrás, extinção dos dinossauros. Os dinossauros eram grandes animais que habitaram a Terra há milhões de anos. Segundo os paleontólogos, o surgimento desses animais teria iniciado há aproximadamente 230 milhões de anos, dominando a Terra ao longo de toda a Era Mesozoica. Havia dinossauros de diferentes tamanhos, mas a maioria era enorme e pesava toneladas. Tinha uma dieta baseada em carnes, frutos, plantas e insetos. Em razão do tamanho, encontravam dificuldade para se locomover. Há aproximadamente 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram da Terra. Essa extinção foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Um grupo de cientistas começou a desvendar esse quebra-cabeça ao pesquisar rochas oriundas do fim do Mesozoico. A partir dessa análise, constataram que nesse período um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre. Segundo eles, esse meteoro possuía um tamanho que oscilava entre 6 a 14 quilômetros, atingindo a Terra a uma incrível velocidade de 72 mil quilômetros por hora, dando origem a uma cratera de cerca de 200 quilômetros de diâmetro, que se encontrava na península de Yucatán, no Golfo do México. 4 milhões de anos atrás, hominídeos e chimpanzés divergem de um ancestral comum. A investigação de semelhanças entre o comportamento dos seres humanos em comparação ao dos chimpanzés perdurará há várias décadas. Mesmo conjugando essas duas espécies igual ramo evolutivo, separados por 4 milhões de anos de adaptação distinta, guardam menos de 2% de diferença genética. Isso quer dizer que seus genes se assemelham em 98%. 1,8 milhões de anos atrás, controle do fogo pelos primeiros humanos. O Homo erectus é o mais antigo hominídeo remoto conhecido. Com pernas longas e cérebros grandes, que lembram os dos humanos modernos, acredita-se que tenham começado a vagar pela Terra há 1,8 milhões de anos, muito antes dos neandertais. O controle do fogo teria sido de uma grande reviravolta na evolução humana, afirma o estudo. 100 mil anos atrás, último período glacial. Considera-se que ela começou há 100 mil anos e terminou há 12 mil. Essa glaciação foi a última acontecida na Terra, e com ela se considera terminado o período Pleistoceno e as denominadas glaciações antropológicas por cientistas, devido ao fato de terem sido usadas para a travessia do homem para a América do Norte. 4.500 anos atrás, pirâmides de Gizé foram construídas. As 3 pirâmides de Gizé foram construídas no Egito Antigo há aproximadamente 4.500 anos. Serviram de tumbas para os faraós Quéops e Quefrem e Menkaure também, pai, filho e neto. E localizavam-se na cidade de Gizé, próxima ao Cairo, capital do Egito. 1550.
Revolução Científica. Chamamos de Revolução Científica o período entre os anos de 1550 e 1770, aproximadamente. Este período foi marcado por mudanças na forma do pensamento e da fé aceitos na Europa. A ciência, até essa época, estava interligada com a filosofia. Separou-se para tornar-se um conhecimento mais prático, estruturado e fundamentado. 1760, primeira etapa da Revolução Industrial. Entre 1760 e 1860, a Revolução Industrial ficou limitada. Primeiramente, a Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão. Pronto, gente, até aí é o ideal do nosso vídeo. Então, vocês podem observar que teve um pouco aí da idade da Terra, certo? Mas aí que tava começando a entrar para a história, então até ali tava ótimo. Espero que vocês tenham gostado, porque tá de parabéns quem produziu esse vídeo aí, eu achei bem bacana. Só que a tia não sabe ainda produzir desse jeito. De repente eu aprendo, aí eu começo a colocar dessa forma, tá bom? Que eu achei bem bacana, bem interessante, que chama a atenção, né? Então você vai só observando ali aqueles detalhes, tudo bem direitinho, tá bom? Então, olha, tem ainda uma atividade para vocês, certo? Boa atividade. Vocês fiquem em casa. Um beijo bem gostoso. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Eu acredito que vocês também, de estarem na sala, de conversando, participando da aula. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai voltar à nossa rotina de sempre, tá bom? Precisamos apenas confiar em Deus. Então, beijo no coração de cada um.